A paz do Senhor, meus irmãos, vamos a mais um vídeo aqui. O tema hoje é Copa do Mundo, né? Já que nós estamos aqui 24/6/2026, estamos vivenciando a Copa do Mundo, né? E eu quero deixar bem claro aqui para todos os nossos telespectadores que ninguém aqui é contra a Copa do Mundo, pelo contrário, né? A gente é a favor porque os jogos, eles são jogos de competições que envolvem todo o planeta, né? Então, são vários países que competem a Copa do Mundo. E ali nós temos evangélicos, nós temos de várias religiões, né? Jogadores ali competindo. E isso, a gente tem que ser muito coerente para falar disso, né? E eu resolvi gravar esse vídeo exatamente porque eu fui convidado para assistir um jogo no telão da igreja, né? Não a qual eu pertenço, mas de um colega nosso. Olha, a gente vai estar fazendo uma pipoca lá, vai ser muito bom, os irmãos vão estar lá para a gente salmodiar junto, depois a gente faz uma oração. E quando o crente é neófito, ele vai com o povão, né? Eu já fiz muitas coisas que para mim hoje eu me envergonharia. Uma delas, eu e a minha esposa, assim que a gente casou, a gente pertencia a uma denominação que tudo era comum, né? Embora tinha muita palavra, mas tudo era comum. E na festa de São João, o pessoal fazia lá a festa São João, né? Não São João, mas fazia a festa do milho, né? Festa do São João para Deus, sei lá, algum título que desse, né? E aí nós fomos convidados para uma festa dessa e eu caí no forró, eu e a minha esposa. São João falou e São Pedro confirmou. E aí nós caímos nesse forró. E hoje, quando eu lembro disso, eu digo, rapaz, que mau exemplo eu dei fazendo essas coisas, né? A gente fala do que a gente fez muitas coisas, isso só das coisas que a gente lembra, e das coisas que a gente magoou ao Senhor sem lembrar. Então, pessoal, eu queria aqui com vocês ler algumas referências que eu acho que a casa do Senhor, segundo as Escrituras, não pode ser confundida com o entretenimento, não pode ser usado para essas coisas. O fim ali da casa do Senhor deve ser usado para simplesmente prestar culto a Deus, nada disso. Ah, mas se o povo não estiver lá, irmão Antônio, ele vai estar no mundo, vai estar no bar assistindo a Copa do Mundo, vai estar no clube. Olha, desculpa quando a gente arruma a gente vai ter uma desculpa para tudo. Mas não é assim que a Bíblia ensina para a gente, né? Por quê? Existem as Escrituras para a gente se basear nelas. E a gente vai exatamente ver agora o que realmente fala, né? Olha aqui. Eu botei aqui assunto Copa do Mundo. Em Salmo 100, versículo 4, diz assim: entrem pelas suas portas com ação de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu santo nome. Aqui está dando ideia que a gente entrou em algum lugar, né? Aqui em Mateus 21:13, engraçado que esse fato aqui aconteceu, que o Senhor chegou no templo, tinha um bocado de gente vendendo, fizeram uma feira lá dentro do templo, né? E o Senhor pegou um chicote lá e saiu, bora, como quem diga, ô seu magote de povo, vocês vão sair daqui agora. Está escrito, a minha casa, veja bem o que o Senhor diz aqui, o próprio Jesus falando, em Mateus 21:13. Gente, o que eu estou falando aqui não é de mim, não. Eu estou analisando a Bíblia. Está escrito, olha, a minha casa será chamada casa de oração,
mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Isso aqui é tão grave, de um jeito que nós vamos chegar lá. Em Isaías 56:7, que eu tenho aqui a Bíblia Day, e cada versículo que tem, ela tem chave bíblica e vai um bocado de coisa, né? Aí, Isaías 56:7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Olha, preste atenção para esse detalhe, casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí, você sabe que quando a gente fala disso, eu já estou até vendo nos comentários aí, pessoas dizendo, para ser crente, não precisa ser radical não, irmão. Não precisa ter essa mente fechada não. Vocês só falam de Bíblia, vocês só se encontram para conversar sobre Bíblia, sobre Jesus. A gente também a gente é humano. A gente tem que acabar esse papo, ficar toda hora que a gente senta, tem que ser Bíblia, não aguento mais isso não. Mas a Bíblia diz que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios de Deus, quanto mais nós falarmos de Deus, isso vai alegrar mais o nosso coração e o coração de Deus. Mas se a gente quiser ser carnal, totalmente carnal, talvez você sinta alegria e felicidade com isso, mas não esqueça de uma coisa. Os tempos estão se acabando. E nós sempre, os seres humanos, a gente vive em prol das prioridades. Qual é a sua prioridade? Ficar aqui na terra sofrendo com o inimigo, que está sendo anunciado o Evangelho, falando que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele vai voltar para buscar aqueles que renunciarem ao mundo. E você não quer que eu esteja nessa lista. E você também não quer estar nela. Olha, se você não quer estar, meu irmão, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho que lutar para estar nessa lista. Vamos mais aqui, olha. Olha só, veja bem. Eu li aqui a referência. Isaías 56:7. Agora, vamos ler em 1 Coríntios 3:16. Paulo questiona, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso significa que para o cristão o corpo não é apenas matéria, mas o santuário onde a presença divina reside. Essa referência, ela serve muito para os outros dizer assim, o templo não é mais aquele lá não. O templo somos nós. Se o templo somos nós, a igreja física, a parte civil, construção civil, não quer dizer nada, meu irmão. Ali é só um lugar onde a gente se reúne. Mas e o propósito? Para quê? Qual a finalidade que foi feita aquilo ali? Né? Nós não podemos confundir as coisas. Nós vamos chegar lá mais nesse assunto. Olha só. 1 Coríntios 3,16. Que é a mesma referência que eu li agora. Não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Aí eu pergunto, o propósito que foi feito aquele templo, qual a finalidade? Será que nós estamos misturando louvor com entretenimento? É bom, às vezes eu trago alguma coisa aqui, e isso é bom porque faz a gente pensar, né? Eu posso estar falando isso aqui daqui a um mês, eu não sei, mas eu peço a Deus que não mude o que eu aprendi. Que se mudar, que venha de Deus, mas que não que o mundo me transforme, né? Eu até falei, eu peço a Deus que me ensine, na verdade, as mudanças. E que eu não possa aceitar uma mudança que vem do mundo, que as pessoas falam, estão fazendo aí isso ou aquilo, não me importa.
Eu não quero fazer o que as pessoas estão fazendo, eu quero fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Aí ele fala assim, ó, o propósito principal de ir aos cultos é adorar a Deus coletivamente, edificar a fé e fortalecer o corpo de Cristo, a comunidade, né? A Bíblia instrui os cristãos a não abandonarem a congregação, pois é um ambiente de aprendizado, encorajamento mútuo e serviço ao próximo. Isso não quer dizer que nós devemos usar de forma equivocada. Eclesiastes 5:1 diz assim, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e chega-te mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que faz mal. Aí, eu imagino assim, aquele tanto de gente ali, xingando, né? E hoje tem um dizer que ele é muito, parece que está frequente no nosso vocabulário, na nossa dicção. É qualquer coisa a gente fala pô, né? Aquele nome, né? Pô. Aí fala dentro da igreja, vocabulários que não edificam. Ou você está ali ouvindo comentários, né? Olha aqui outra referência. Ordem e decoro. As reuniões públicas devem ocorrer de maneira ordeira, sem confusão. Presta atenção nessa dica aqui, sem confusão, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aí eu pergunto para você, numa reunião dessa aí, onde tem gritos, onde tem pancadaria, discórdia, será que não vai ter uma confusão? Pode ser que alguém saia aí. Até quando a gente vai cultuar, meus irmãos, a gente se depara com isso aqui. Porque a gente quer uma igreja sadia, mas nem todos são sadios. E exatamente as pessoas que estão lá na igreja, por que lá tem ex-maconheiro, lá tem ex-traficante, lá tem pessoas que viviam em situações de rua, lá tem pessoas com problemas mentais, lá tem problemas com pessoas conjugais, lá tem pessoas com problema com filho na droga, lá tem pessoas com filhos no tráfico. Tem muitos problemas na igreja. A gente não encontra a igreja sadia, porque a gente vai para exatamente para ser tratado. Lá é o centro de treinamento que prepara o crente para entrar no céu. A gente quer uma igreja sadia. Tudo bem que não tem, mas aí a gente vai usar o espaço para ainda, vamos dizer assim, abarrotar ainda mais o estado do povo brasileiro. Aí ele diz aqui, ó, Paulo diz em 1 Coríntios 14:26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Não sou eu que estou inventando nada aqui, não. Então, assim, ou a gente estuda, ou a gente senta para estudar a palavra e analisar ela, como ela é, da forma que ela é, ou então a gente não está fazendo nada, meus irmãos. A gente está só vivendo uma vida tranquila, uma vida... Olha, o que eu mais gosto é estar com a minha família. Quando alguém me convida para assistir um jogo na casa, olha, vai assistir lá em casa um jogo lá, a gente faz... Irmãos, eu fico tão feliz com isso. Por que eu não posso ver a Copa do Mundo? Eu não sou radical de chegar ao ponto, o crente não pode ter televisão, a mulher não pode usar um batom porque tira a espiritualidade dela, o crente não pode ter um rádio. Antigamente, muitos crentes, eu fui da época que crente era disciplinado por ter um rádio, comprou o rádio, foi disciplinado. Depois veio a televisão, foi a mesma coisa, foram disciplinados por ter televisão. Tudo isso a gente entende. Depois veio a internet e outros até hoje não tem celular, não tem rede social, porque diz que isso é coisa diabólica. E a gente, aqui mesmo, eu estou usando a rede social aqui para trazer um conhecimento para você. E talvez esse conhecimento, a Bíblia diz que o conhecimento os loucos desprezam. Os loucos com as próprias mãos desprezam, enquanto que os sábios ficam mais sábios ainda quando pegam um conhecimento. Não estou dizendo que eu sou sábio, irmãos. Eu sou o menor aqui.
E por que não dizer na casa do Senhor? Mas o pouco que Deus me deu, eu tento passar para você analisar. Se você achar coerente pegar para você, amém, meu irmão. Faz uso disso aí e seja feliz. Mas se você achou que isso é fantasia, se isso é coisa que não deve ser aproveitado, meu irmão, joga na lata de lixo, seja feliz, né? Olha aqui. Como deve ser o culto? Paulo ensina para nós, eu queria até já ir para os caminhos finais, que Paulo ensina como deve ser o culto. Olha só aqui, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia é impressionante. Cada vez que Engraçado, quando eu era mais jovem, eu me dedicava mais era ao louvor. Eu pouco queria saber de Bíblia. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo. Porque a Bíblia diz que o jovem aprimora o caminho dele só observando. E aí, quando ele envelhece, ele começa a colocar em prática isso que ele aprendeu. E sempre assim. Olha só. O conceito de culto racional está na Bíblia, em Romanos 12, 1 e 2. Significa que a verdadeira adoração a Deus não se resume a rituais mecânicos, mas a uma entrega inteligente e voluntária de toda a sua vida. Por exemplo, eu tenho alguns amigos, eu toco em banda, toquei muito, hoje eu estou tocando só na casa do Senhor quando eu tenho oportunidade, faço com muito gosto, né? Mas tem igrejas aí que tem jogo de fumaça, jogo de luz, tem danças, trenzinho para Jesus. Irmão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando alguém passa na frente da igreja, diz assim, rapaz, é uma boate de crente, ó. Entrei numa boate de crente lá, rapaz, o negócio lá é meio doido, meio louco. Cheiro de maconha para todo canto, porque às vezes, quando a pessoa confunde as coisas, às vezes pode alguém ir lá e achar que pode até fumar, né? Pode fazer alguma coisa desse tipo, né? Aí isso aí eu não queria entrar nesse quesito, porque vai ser mais uma pedrada que a gente leva às vezes, por achar que a gente é taxado, né? Sacrifício vivo, ofereceu o próprio corpo e suas atitudes diárias para viver em santidade. Aí alguém diz assim, olha, Deus não quer nada de você. Deus não precisa nada de você. Deus só quer o coração. Aí o camarada sai da igreja, vai comprar, não paga, vai fazer gato na luz. Olha, fazer gato na luz, depois não vamos entrar nesse assunto. Teve um amigo meu, muito próximo aqui, comprou um carro elétrico, deixou a tentação pegar ele faz gato para abastecer, não, para carregar o carro. Um dia desse ele bateu o carro, estava na lona, ficou numa situação desagradável. Não estou falando que foi por isso, mas ele caiu numa tentação que não devia ter feito. Se você vai comprar um carro elétrico, mantenha ele carregando, fazendo as coisas direitinho. Não caia nessa tentação, não. Esse lado aí não dá sucesso, não. Renovação da mente. Transformar a maneira de pensar e agir. Renovação da mente. Transformar a maneira de pensar e agir, recusando-se moldar aos padrões mundanos. Não é você acompanhar e dizer, eu tenho uma mente limpa, eu tenho uma mente saudável, nada me derruba, eu posso estar em qualquer ambiente, tudo. A igreja, não é isso não, a igreja é comunidade, é povão. Olha aqui, essa frase aqui, recusando-se moldar aos padrões mundanos. Nós não devemos deixar que o mundo nos molde. Nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo
para que a gente possa informar para o mundo esta mudança e não deixar que o mundo nos transforme, nos molde, para tentar dizer que a gente agora está visível, vamos dizer assim, agora a gente se alinhou. Eu fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, e tem gente que confunde isso achando que eu tenho que ir para a droga para ganhar os fracos. Aí você vai para a droga, fica lá, muitas vezes você fica lá e o fraco é que sai de lá. Então você foi para o lugar dele, olha só como você usou as armas equivocadamente. Então eu termino aqui, meus irmãos, falando uma coisa. Não adianta nós queremos enfeitar muito e perder o céu. Então, que você venha meditar nessa palavra e deixa aí nos comentários o que você... Eu estou tão acostumado a ouvir crítica, pessoal, que tem comentário assim que às vezes eu não respondo, e quase eu não respondo porque às vezes a gente não tem tempo para estar vendo. Às vezes é alguém que me liga e diz, você viu esse comentário aí? Olha, rapaz, isso aí e tal. Às vezes até se identifica, olha, eu sou pastor da denominação tal, isso que você falou não tem nada a ver com a Bíblia. Você podia sentar mais, estudar mais, para você poder transmitir. Mas só que quando fala assim, às vezes a pessoa quer chamar a gente para um debate, quer chamar a gente para debater a Bíblia. Gente, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para falar o que eu entendo da palavra. Se ela não está coerente com a sua vontade, meu irmão, faz o que Deus te direciona. O meu pastor João, eu ouvi ele falar um ditado que eu sempre uso isso. Ele disse assim, ó, quando uma coisa começar com confusão, a gente diz assim, você fica com a razão e eu fico em paz. Deus abençoe, tudo de bom e até a próxima. Viu?